Olá, gente! Sejam bem-vindas a mais um episódio do Entre Café e Escuta. E hoje eu apresento aqui para vocês uma convidada muito especial, uma mulher empreendedora que vive e sempre ali se realizou nessa maternidade possível e junto a tudo isso um equilíbrio que cabe na vida. Seja bem-vinda, Fabi! Um prazer enorme ter você aqui e nada mais, vou botar assim, nada mais justo do que ela própria para se apresentar, né? Primeiramente, agradecer a esse convite, né? É uma honra estar aqui sendo entrevistada por uma amiga tão próxima. Então, realmente eu me sinto muito lisonjeada com isso. Tá? Acima de tudo, eu sou filha de Dona Josi, né? Mãe de 4 mulheres, nascida na periferia de Salvador, nos Alagados, nos Palafitas. Estudei no Colégio Militar, então fiz parte da primeira turma, né? 1994. Então, uma mulher pioneira dentro de uma carreira antes vista apenas para homens. É verdade. Né? Então, isso para mim me enche de orgulho. Aluna da UNEB e depois fui para o Rio de Janeiro. Passei no concurso público no Rio, na área de educação. Costumo falar que eu nunca saí da escola. Então, isso é muito importante. E aí eu volto para minha terra e passo por uma transição de carreira que me deixa também muito feliz por conseguir mais uma realização dentro do empreendedorismo. E olha só, é tão interessante, né? Porque quando eu tava falando antes nos bastidores e já algumas semanas atrás no encontro com a Fabi, essa história dela, esse percurso aí da história de vida dela, o quanto já me deixou inspirada e o quanto me fez querer saber mais um pouco sobre essa Fabiana, né? Agora sim, você falou aí, Fábio, você trouxe pra gente essa questão dos tantos papéis que a mulher ocupa, né, na nossa sociedade, essas funções, essas posições também sociais, mas tirando esses rótulos, tirando esses papéis mesmo, como é essa Fabiana hoje? Hoje, Fabiana é uma mulher de 45 anos, que é mãe, né, de uma adolescente, de uma criança. Então, os meus filhos, 7 anos e 14 anos, trouxe uma grande realização para mim, uma grande mudança de vida. Apesar de já estar dentro da pedagogia lidando ali com crianças, sim, mas depois eu passei a estar do outro lado. A vivência, né? A vivência do meu lado maternal, e é um divisor de águas ser mãe. Ali para mim foi, antes de qualquer decisão, eu penso na maternidade. Então foi um desabrochar para mim super intenso e que está presente em todos os momentos do meu dia. É tão importante essa sua fala, Fábio, porque eu até falei há alguns dias atrás, né? Eu estava comentando do quanto é importante a gente sustentar, nós mulheres, sustentarmos nossos desejos. Por exemplo, no meu caso, é justamente o contrário, nesse sentido do desejo maternal, do desejo aí de querer ser mãe. Eu acho que já tenho, acho que uns 7 anos que eu já sustento esse desejo de não querer ser mãe. E o quanto esse olhar aí, né, esse outro olhar, desse desejo genuíno, desde sempre, não é? E você vai falar um pouquinho aqui pra gente como foi esse momento aí inicial que Fabiana percebeu, eu quero ser mãe. Eu acredito que vem com a gente, né? Como você falou, é uma escolha. Isso. E tem que ser uma escolha. Isso. Porque é uma escolha para o resto da vida. Então, é importante que esteja. Eu lembro que por volta dos meus 12, 13 anos de idade, dentro das comunidades, a gente tem muito a questão do cuidado com o outro. E da responsabilidade, também, né? A responsabilidade ainda é pequena. Isso. Mas para mim foi um pouquinho antes. Na verdade, eu tinha 10 anos quando eu reencontrei essa pessoa que hoje tem 34 anos. Tá? Eu reencontrei há pouco tempo. Hoje é um coordenador famoso até na casa do Benin, o Igor Thiago. E aí eu me dei conta que eu tomei conta dele. Olha.
aos 10 anos de idade. Então foi o primeiro bebê que eu tomei conta, que eu aprendi a trocar fralda, que eu aprendi a fazer o mingau. A mãe dele trabalhava com a minha mãe e precisou de uma pessoa para cuidar do seu bebê para poder voltar ao trabalho. E aí foi Fabiana, com 10 anos. Então eu ia caminhando até a um outro bairro, que era um bairro muito próximo, ali na Massaranduba, e eu tomava conta do Tiago. Ali, para mim, eu acho que já veio o desejo do cuidar, da responsabilidade, que só foi amadurecendo. Então, tomei conta de outras crianças também na comunidade, dentro de alguns projetos sociais, onde eu ia para a escola. Então, era por volta dos 12, 13 anos, quando eu retornava do colégio, eu tomava conta de algumas crianças dentro da comunidade. Isso aí foi crescendo ali o desejo da formação, que é diferente. Você gostar de criança é diferente de você querer ser mãe. Acho que isso é o mais importante. Perfeito. Você pode gostar de crianças e não querer ser mãe. Isso. E comigo foram as duas coisas, né? Gostar de criança. Já está também na área, né? Cuidar. O cuidar sempre foi algo muito forte em mim. E aí eu fui fazer pedagogia e eu lembro que uma das primeiras turmas que eu peguei foi o berçário. Até no meu concurso público, a minha prova de avaliação prática foi berçário. Então, acho que isso pode também ter influenciado um pouco na minha decisão. Então, foi uma decisão planejada. Eu sempre falo, os meus 2 filhos, eles foram muito desejados, né? Nos momentos certos, o tempo de um para o outro, para que eu pudesse curtir, que eu pudesse realmente dar conta das coisas, né? E se dar conta que a gente tanto se cobra, que a gente tanto fala, da importância do desejo, do planejamento e da certeza daquilo que você quer ali na sua vida em cada momento. E eu esperei a maturação profissional, dei um tempo, voltei ativa, depois dei outro tempinho, tá na hora de segunda e vamos lá. Bom, para isso eu percebo diante da forma e não apenas do seu olhar aí ao falar da maternidade, né? O quanto isso é uma forma de realização, né? Realização da Fabiana também mulher. Sim. Não é? E impressionante, a marca aí do que você estava falando foi justamente o dar conta. Porque, olha só que interessante, a Fábio não trouxe aqui o dar conta de tudo. Essa palavrinha aí que impacta e afeta, né? Principalmente a nós mulheres. Eu vejo isso principalmente na minha prática clínica. O quanto eu acredito assim, uma necessidade também de querer e da ilusão de que vai conseguir esse dar conta de tudo. Quando você traz um dar conta aí diferente, né? É um dar conta leve. Eu sempre falo assim, você não precisa, como essa frase que você falou, você não precisa dar conta de tudo, mas você precisa dar conta daquilo que você se propõe a fazer. Sim. Então, acho que isso é o mais importante. O que é que eu posso? Quais são as coisas possíveis a serem realizadas? E colocar aquilo e ir atrás, né? Em um determinado momento. Eu abri mão de algumas coisas durante o processo da minha maternidade ali no início. Uhum. Eu aguardei um momento, porque eu saberia que eu não iria dar conta de tudo e eu também não preciso dar conta de tudo. Exatamente. E falando também justamente nesse contexto do querer aí dar conta de tudo. Quando a gente fala assim, Fábio, qual seria o prato ali diante desse equilíbrio, da gente tentar ali equilibrar as nossas tantas, não vou botar obrigações, mas as nossas responsabilidades e nossos desejos. Sim. Né? Qual seria esse prato aí que Fabiana, que Fábio se permite deixar cair também? Eu acho que é a cobrança, né? Eu acho que tem uns momentos em que a gente tem que pegar aquele prato ali da cobrança, quebrar realmente. Sim. A gente vai buscar aquilo, mas a gente não precisa se cobrar tanto. Nem é só sobre deixar cair, né? É quebrar mesmo, simbólico isso. Então é um momento em que eu digo assim, é o tempo. Esse tempo é o meu tempo. Eu acho que isso é o mais importante para mim. Aquele prato quebrado ali, é aquele tempo, e para o que eu vou fazer com aquele tempo. E o tempo hoje, eu acredito que tem sido o mais precioso na nossa vida, não é? Ou também onde a gente coloca nosso tempo, que prioridade a gente dá ao nosso tempo e também a respeitar nosso próprio tempo, né? Eu ouço muito, né, Fábio,
Nas sessões, pacientes que falam assim, nossa, o dia poderia ter mais horas. Mas aí eu questiono, se um dia fosse mais de 24 horas, você acredita que essa queixa iria permanecer? Ainda iria faltar tempo para quem não tem disciplina nem planejamento. Isso, exatamente. Ainda iria faltar. Então, não está aí diretamente relacionado ao tempo cronológico, né? Algumas pessoas, né, e a gente tem falado aqui, repetido essa frase, que vem e fala, Fabi, como você dá conta de tudo isso? Uhum. Então, eu sempre falo, são as prioridades. O planejamento e também a disciplina. Realmente, se você não tiver uma disciplina, se você não tiver afetividade, você não consegue realmente dar essa conta e listar quais são as suas prioridades. E não ficar triste ou frustrada por não ter conseguido aquilo dali. Não foi naquele momento. Então, assim, vida que segue, não foi agora. Mais adiante ali eu não estava pronta. Sempre falo que o conhecimento é inacabado e as coisas também são assim. E o listar, olha só, Fábio, né? O listar muitas vezes vem carregado aí de uma cobrança muito excessiva. E quando você traz com uma leveza assim, de também saber ali, porque muitas pessoas colocam nessa lista metas, enfim, a gente tá chegando aí, estamos já no final do ano. Muitas pessoas colocam ali metas que são inacessíveis, né? São inviáveis. E acaba sendo uma forma de se auto-sabotar. Essa listinha aí que a gente pode sim perceber e não se sentir tão cobrada de peraí, não foi hoje ou não foi agora, nesse momento. Como fazer aí para depois, né? Vou botar aqui em um próximo momento. Vamos tirar a culpa? Né? Vamos tirar a culpa desse processo. Então, quando você escolhe, cada escolha tem uma consequência. E a gente precisa assumir essas consequências. Então, a partir do momento que a gente escolhe, tira a culpa por não ter conseguido naquele momento aquilo que você desejava. Então, eu acho que tirar a culpa já é meio caminho andado. Né? Eu posso fazer até aqui. Pensar em coisas possíveis. Mas a culpa é fundamental. Eu tirando a culpa, eu não consegui fazer isso, mas eu não preciso me culpar por isso que eu posso fazer amanhã. E olha só, fazer o possível, né? Eu acho que também tem a ver justamente porque trouxemos esse tema central, maternidade possível, fazer o que for possível, ser o que for possível. E agora falando um pouco da Fabiana empreendedora, né, Fabi? Você falou um pouco rapidamente aí por alto dessa transição de carreira. Conta um pouquinho aqui pra gente como é que foi esse início até do próprio pensamento. Eu quero mudar, para onde eu quero mudar, em que sentido? Fala um pouquinho sobre essa Fabiana empreendedora de hoje. A Fabiana empreendedora de hoje não começou agora. Ela começou ainda na minha adolescência, quando a minha mãe já compartilhava ali os momentos de trabalho de uma renda extra. Então, eu ia para a escola pela manhã e à tarde eu participava da fabricação das pizzas para ser entregue nos quartéis de Salvador. Então, a gente ia até as portas dos quartéis e entregava kit de pizza congelar. A partir dali eu já estava entendendo o que é empreender, mas o empreender pela dificuldade. Muita gente entra, né, ali no empreendedorismo pela dificuldade, principalmente dentro das periferias. As mulheres elas têm um grande número de empreendimentos a partir de uma dificuldade. Então, dentro da minha família foi uma complementação de renda com as pizzas e a mãe sempre ensinou, ela sempre falava assim, olha, o emprego tá difícil, mas o trabalho não. Então eu sempre levei isso comigo. Mas ela também me cobrava uma outra coisa quando eu fui para o Rio, que após a universidade, que era o concurso público. Meu pai é funcionário público, a minha mãe também, então eles sempre falavam muito sobre isso, sobre a segurança em relação às questões, a estabilidade financeira. E eu busquei o concurso público dentro da minha área, que é a educação, mas ao vir para Salvador, eu me senti ali naquele momento, eu não tenho mais a minha estabilidade, eu preciso fazer alguma coisa e o que é que eu sei fazer dentro da área de educação. E aí eu fui trabalhando com os projetos
de uma maneira ainda individual, como MEI. Isso é empreender também. Isso. Empreender dentro da minha profissão. Exatamente. Depois houve uma outra oportunidade com as redes sociais e eu também pensei um pouco na questão financeira. Eu falei, olha, eu não posso ficar no mercado flutuante. Então eu preciso pegar esse dinheiro e canalizar em alguma forma. E aí veio a oportunidade das roupas, né, de abrir uma loja de roupa feminina e eu abracei ali, porque cavalo, quando passa, né, selada, a gente tem que pegar, montar. Aproveitar aí, aproveitar. E eu trouxe um pouquinho do meu olhar da educação para o meu dia a dia. Eu sempre falo que a gente precisa levar essa educação, essa afetividade, apesar de ser um ramo mais comercial, seja onde a gente estiver. Então, eu tenho o meu olhar como educadora dentro do processo de atendimento da minha loja. E fala o nome da loja pra gente, né? Sim, claro. E onde? Eu já conheço, viu, gente? É a Cacai, é uma moda carioca que está presente aqui em Salvador, no Shopping Passeio. Então, conversa muito com o nosso litoral, né? O Rio e a Bahia. Tem uma ligação, são roupas, na sua maioria, estampadas. Aquela alegria, verdade. Roupas fluidas. Tá muito lindo. Então, estão todos convidados a conhecer a Cacai. E olha só, é no Shopping Passeio, né, Shopping Passeio tem um símbolo muito importante que é o nosso cacau. Então é uma inspiração muito bonita, né, no nosso fruto, um fruto que tem uma simbologia muito importante pra gente em relação às suas cores vibrantes. A Cacai é isso. E eu acho que também te representa nessa leveza. Ah, obrigada. Sim, com certeza. Eu gosto muito do colorido, da alegria, da fluidez. E também essa Fabiana, né? Por ser mulher, a gente sabe quanto temos ainda. E eu acredito que vai ser difícil cessar de uma forma assim, né? Falando de uma forma bem... Enfim, o ser mulher na sociedade, né, esse impacto, os desafios, Fábio, do ser mulher empreendedora numa sociedade com esse machismo estrutural e também com essa competitividade muito excessiva, né? Eu acredito muito e vivi isso na pele. Eu cheguei em um ambiente inóspito em relação às mulheres ainda, sim, mas que eu aprendi a lidar com essas situações. Então, assim, estar num ambiente militar nunca foi fácil, principalmente de primeira. Então, a gente ainda tinha ali alguns restígios, né? E eu aprendi a lidar com esse equilíbrio e com respeito. Sempre eu olhava para as minhas crianças, meus bebês de 6 meses, crianças de 3 anos, com um olhar de respeito, mas também de colocar a nossa posição. Eu estou ali. Então, a questão do respeito ao outro e marcar o seu território é fundamental. Então, por meio dos estudos, a gente consegue também nos impor, nos colocar e dizer assim, opa, eu te respeito, mas o seu espaço é só até aqui. Perfeito. É justamente isso também que eu trago, Fábio, tanto quando eu falo abertamente, né, sobre saúde mental também, é você colocar o limite em você. Sim. Né, para que o outro aí, pega aí, só posso ir até aqui. Né? Eu costumo falar que o respeito, ele é que nem um amor, você tem que demonstrar. Então é a mesma coisa, é com esse tom de voz, é com essa maneira que eu vou falar com o outro. E se ele alterar a voz dele, não vai ser comigo. Como, Fábio, como você acaba lidando aí de uma forma, vou botar de uma forma leve, tá? Pelo que eu estou aí percebendo, pelo que eu percebo de você, eu acho que uma palavra que muito destaca e se destaca é essa leveza, né? Como é que essa Fabiana acaba aprendendo a lidar com os desafios da vida, como a gente repete aqui, reforça essas funções, né, essas posições sociais, de uma forma até que traga que diminua aí essa sobrecarga e essa culpa, porque de vez em quando pode aparecer, né, Fábio? Pode, com certeza. Eu vou pra praia. Olha só, a marca da loja e quanto isso te representa, esse empreendimento. Nossa! Quando as coisas apertam, é o caminho do mar.
Então eu dou aquela corrida, coloco as coisas. Eu sempre falo, nunca resolver nada de cabeça quente. Os desafios, eles fazem parte. Eu reflito muito sobre os erros, né? A gente entender dentro do processo que todo processo é um processo que também ocorrem os erros e que não é feio, não tem problema nenhum você falar que errou. Então assim, legal, eu errei, foi esse o ponto aqui, o erro está aqui, eu posso melhorar. Então entender que esse processo é um processo de aprendizagem. Exatamente. Porque persistir no erro não dá não. Então errou, levanta a cabeça, vamos lá, ver onde é que está o erro, outras formas de lidar com aquilo, sem a culpa, sem a cobrança e buscar aí o caminho que vai dar certo. E se permitir também a falhar, né? O falhar aí sem essa culpa que rodeia, né? Rodeia todos nós, e eu digo sempre, principalmente a nós mulheres, não é? A cobrança ainda é muito grande, né? Uma sociedade patriarcal. Isso. A gente sabe, apesar de termos grandes mulheres, eu acho que isso é o mais importante. De destaque e inspiração, né? Sobre esse protagonismo, sobre essas inspirações de lideranças, olhar como foi possível, respeitar, porque antes de eu chegar aqui, muitas outras percorrer o caminho, mas que eu também posso continuar nesse caminho, ou mudar, ou percorrer um caminho, criar novos caminhos para que outros que estão vindo aí atrás de mim. O mais importante, com certeza, é acreditar, né, que é possível ser firme e ver que os erros eles vão acontecer, mas você não precisa ficar nele. Não precisa se agarrar, né? Que nem o medo. Sim. Eu costumo falar assim, o medo pode te paralisar, e ele pode paralisar mesmo, ou até te impulsionar, né? Se agarra ali, se você se agarra a esse medo, e também não apenas o medo, como a tristeza, a culpa, né? Se agarra ali, não solta de jeito nenhum, olha só como vai acabar afetando psicologicamente, né? O medo eu vejo sempre como algo que faz parte até de proteção. Isso. Né, do nosso desenvolvimento. É importante que a gente tenha ele para nos dar limite também, mas ele não pode justamente fazer aquilo, paralisar. O medo é para nos proteger. Então, olhar o medo desse formato, não ter vergonha de sentir o medo, mas mesmo com aquele friozinho na barriga, vai com medo, mas vai. É esse, né, o ir com medo. E muitas pessoas, eu percebo também, eu sempre trago aqui, né, gente, essa vivência na minha profissão, da prática clínica, do que eu acabo observando, e principalmente das maiores demandas dessas mulheres que chegam até mim, porque a sessão, o espaço terapêutico, ele é uma extensão da vida. Muitas coisas que a gente acaba repetindo como padrão na vida, se percebe ali nesse espaço terapêutico, né? E olha só como essa questão do medo aparece muito, e aparece muito forte. E principalmente também essa sobrecarga no momento que acabamos não querendo, não aprendendo a delegar, né? A delegar uma função para um outro. E principalmente aí, o permitir que o outro faça do seu jeito. Que é fundamental, né? Porque quando você delega, realmente para que o outro faça. Exatamente. Isso é muito importante. Eu sempre me vi como uma líder, mas como uma líder que delega. Eu não preciso fazer tudo só, não preciso dar conta de tudo só. Isso no trabalho e também na família. Eu preciso que o outro também colabore junto comigo. E delegar desde cedo. Eu delego as tarefas para os meus filhos. Ele vai fazer do jeito dele. Né? Não é a Fabiana que está ali realizando. Vai sair bom também. É a mesma coisa no trabalho. Eu não posso estar ali onipresente. Eu preciso percorrer outros espaços e eu preciso ter aquela segurança sobre aquele processo que está ocorrendo dentro da minha empresa. Mas eu preciso ensinar e delegar. E olha só a palavra que você trouxe, né, Fábio? Líder. Olha só o quanto é diferente do chefe, enfim, do patrão, até da patroa aí no caso, né? Mas a palavra é líder, de liderança, e como também essa liderança com respeito. É
fundamental. Eu lembro que em um dos meus primeiros empregos, né, dentro de uma escola, acho que foi o primeiro, foi porque eu trabalhei em 2 lugares ao mesmo tempo, mas foi a primeira instituição fora do estágio, né? E eu entrei no banheiro e chorei. Logo veio a psicóloga: volte para o banheiro, lave o seu rosto, seque as suas lágrimas e nunca mais permita que o outro te faça chorar no trabalho. Eu levei aquilo para minha vida inteira, eu tinha apenas 25 anos. Olha. Aquilo que ela me ensinou, ela foi além. Ela me disse também como não tratar o outro. Isso. E os anos se passaram, eu assumi o cargo de coordenação pedagógica dentro de uma escola católica no Rio de Janeiro, muito importante. Uma freira me chamou e falou: eu gostaria de ser chamada a atenção assim, como você faz? Né? Ela passou e viu um momento de conversa, também não percebi que ela estava me observando, eu estava dentro da minha sala e ela falou: é isso que eu quero. Então, para mim, ali ocorreu um choro lá atrás e que me ensinou também como não tratar o outro. E aí depois veio um pouquinho, né, da literatura, ali, O Monge, o Executivo, quando ele fala justamente sobre esse papel de liderança, em que ele demonstra que você permanece muito mais tempo por amor do que pela opressão, do que pelo poder. Então, você se tornar um líder, saber delegar, permanecer naquele espaço onde as pessoas fazem as coisas para você, né, por respeito, por amor, é muito mais importante do que pela coerção. E assim, em casa, você sempre falou a questão da maternidade também, né, com os meus filhos. Eu adoro cuidar, eu acordo às 5 da manhã para preparar o café da manhã dele. Eu ensino a independência também. Os meus filhos, eles já têm um despertador deles, despertador para acordar, despertador do horário da atividade, porque eu não estou em casa, mas eu quero que as coisas ocorram. Sim. Eu sempre falo: vocês precisam me ajudar. Mas no momento em que eles precisam, eu falo: mãe, hoje você pode fazer isso para mim, né? E aí eu falo: tudo bem, eu posso. Mas eu sei que no dia que eu precisar também ele vai estar ali. O respeitar o limite também, né? E quando você traz, né, fala essa questão da maternidade aí, eu lembro da nossa conversa, de uma das nossas conversas, falando sobre também colocar essa função materna como, não apenas como um tópico ali na agenda, mas como você traz essa prioridade ali, né? Desse tempo, desse espaço, e colocar como compromisso. É um compromisso. Eu coloco a minha família na agenda. E algumas pessoas se surpreendem, né? Porque às vezes fazem um convite: vamos ali, você vai pra onde depois daqui? Eu falo: eu não posso, eu vou pra casa. Você vai pra casa, não é nada. Tipo, exatamente. Vai pra casa, não tem nada. A visão, né? O olhar. Eu digo: não, é que esse horário eu guardei pra ir pra casa. Esse horário na minha agenda eu reservei para minha família. Então, é uma agenda, é o meu compromisso de estar em casa, no caso, né, naquele dia, às 16 horas para fazer atividade com eles. Eu preciso reservar um tempo também para eles. É o meu compromisso. Eu sei que ali estamos numa semana de provas. Eu vou me planejar para estar presente no momento dos estudos dele. Pode ser que eu precise trocar, como qualquer outro compromisso também. Às vezes a gente precisa trocar. Mas eles estão na minha agenda. Os meus filhos estão na minha agenda de trabalho. É o momento que eu reservo para ir para casa e realmente ninguém consegue me tirar. A agenda de trabalho, a agenda pessoal estão em todos os lugares, né, Fábio? Eu olho o dia da apresentação da escola, já procuro não marcar nada ali naquele dia. Então eles são a minha prioridade. Pode ter o que for, a minha família sempre vai estar em primeiro lugar. Importante, porque eu acredito que às vezes a gente acaba se esquecendo de si mesma, né? Principalmente ao maternar, eu percebo muito isso. Não tenho uma vivência, mas eu percebo muito isso pelas falas, né, das mulheres que eu acompanho, seja paciente, seja amiga. E como é que você faz, Fábio, para tentar equilibrar aí essa mãe, essa empreendedora, essa filha, essa tantas coisas, irmã, essa tantas coisas aí, esposa, como é? Me conta um pouquinho. Assim, nem sempre dá certo. Então, pode deixar bem claro que eu não sinto culpa quando não dá certo, tá, gente? Mas eu busco justamente essa organização.
né? Eu acho que esse é o equilíbrio. E tem vários momentos, tá? Nem sempre essa Fabiana que faz tantas coisas teve em algum determinado momento que abrir mão de parar algumas coisas para fazer. Mas aquilo que eu falei, foi uma escolha. Eu tive a escolha da amamentação exclusiva, então você passar 6 meses com o seu filho sem se afastar, porque também eu não usei mamadeira. Então eu sabia da minha escolha, que era aquilo dali. De tirar o salto, porque eu ia ficar correndo atrás do meu filho o tempo todo. Então foi a Fabiana que não usava salto. Então, lá no Rio eu tive licença maternidade de 6 meses, mais licença amamentação por mais 6 meses. Então a gente fica 1 ano afastado. Então durante 1 ano eu me dediquei somente ao meu filho. Então era um momento realmente que eu não ia muito para salão, eu não fazia muito, mas era a minha escolha. Mas eu sabia que aquilo ali iria passar, que era o meu momento, que eu precisava curtir aquela maternidade. Então, quando você escolhe, você curte muito aquilo. Então eu adorava estar em casa lá com pijamão, amamentando. Como também daqui a 1 ano eu poderia estar lá no salto dentro da Secretaria de Educação trabalhando. Então são os momentos em que a gente escolhe. E esse é o momento que eu estou buscando realmente dar conta disso tudo aí que você está pontuando, né, com o meu pequeno. De forma possível. De forma possível. Então que vai ter o dia em que eu vou retirar da minha agenda e vou ficar com ele. Vai ser o dia que eu vou levar eles para a Ilha de Itapemirim, vai ser o dia que eu vou acordar cedo, vou correr com os meus filhos. Ou que a gente não vai fazer nada, que existe ali também uma programação financeira que a gente precisa ter todo o cuidado, né? E que eles também compreendam. É o momento que a mamãe vai estar em reunião, eu vou usar o seu quarto, você não vai poder entrar no seu quarto. Esse respeito, né? O respeito, os acordos, então é mais ou menos assim. Eu acho que o mais importante é escolher, não ter a cobrança, sentir medo e ir e não ter culpa. Mas você também não precisa só não ter essas coisas. É necessário que você tenha amor, dedicação, disciplina. Acho que a disciplina, ela faz parte. E fica um pouquinho do vestígio que às vezes a gente tem tanta aversão à disciplina, até pela questão militar. E eu sempre digo, o que a escola militar deixou para mim? Das coisas que eu percebo que ela deixou foi a disciplina, além de todo o respeito. Você ter uma disciplina, eu acho que é muito importante. Você cumprir prazos, cumprir as suas metas dentro daquilo que você se planeja fazer. Gente, não esqueça. Muito importante aqui a gente reforçar, porque o óbvio também precisa ser dito, né? O cansaço, ele é grande. A gente tem uma carga emocional e de responsabilidade que faz com que a gente sinta esse cansaço na pele, né? No nosso corpo. São muitas tarefas. As mulheres queimaram os sutiãs na praça, mas com isso também, além dos sutiãs, a gente adquiriu uma liberdade, mas uma responsabilidade muito maior, que vem tanto aí a questão da que a gente volta a falar sobre a culpabilidade e sobre todo o processo de cobrança. Não é fácil, mas vocês conseguem a partir do momento que tirar essas amarras sociais que ainda estão impregnadas na gente. São tantas, né? São muitas, principalmente pelo machismo. Isso. Né? A gente vê todos os dias notícias ruins, mas a gente também encontra notícias boas de que a gente pode. Né? Que a gente pode ter muita sororidade. Isso. E acho que isso é mais importante. Olharmos como comunidade, né? Com o Ubuntu. Para essas mulheres. Né? Para essas mulheres, olhar pra gente e com muito amor. E, gente, de coração, nunca projetar e achar que o outro vai fazer diferença ali o tempo todo comparando com a gente. Né? Seguir a vida, eu sempre falo muito sobre não comparar. Eu preciso fazer a minha vida sem comparar, porque às vezes as pessoas falam assim, como que ela dá conta? E aí vem a culpa e a cobrança. Então não projetar no outro. Né? Cada um tem sua realidade, né, Fábio? De acordo com a sua realidade. Possibilidades. E as possibilidades. Eu acho que é mais ou menos isso, né? A gente tirar essas amarras sociais, mas que estão aqui dentro da gente, que veio muitas vezes pelo processo social, pelo processo de educação mesmo, que não é fácil, mas se colocar ali em alguns determinados momentos como prioridade, reservar esse tempo que você reserva para sua família, para o seu trabalho, para você também, esse olhar, né, com amor, olhar com afeto. Acho que a afetividade, quando ela está presente nas nossas ações, ela diz muito sobre o resultado de cada ação. E sobre nós mesmas, né?
E eu queria aqui agradecer, eu queria agradecer muito, Fábio, pela sua presença aqui. Eu digo presença não apenas de ordem literal, né? Mas a sua presença, a sua entrega, a sua verdade aqui. Queria agradecer muito por você trazer um pouco, eu tenho certeza que só foi aí um pouquinho dessa história que vem com tantas conquistas e também formas possíveis de lidar com os desafios, com as dificuldades. E um ponto muito importante aqui que eu queria até finalizar e falar para você aqui diante da sua vivência, diante da sua história de vida também, o quanto você traz aí e reforça essa importância desse conhecimento da história de nós mulheres, não é? Obrigada, Nini. Espero realmente que eu possa ter contribuído com certeza. Mais mulheres. Muito obrigada, Fábio. Eu tenho certeza que a sua fala, a sua vivência, com certeza, muitas mulheres vão se identificar. E para você que nos acompanha aqui no Entre Café Escuta, aguardem, pois cada episódio um novo olhar, uma nova vivência, uma nova história de vida.